Eu tô vendo o Pedro Bial e o Olavo de Carvalho. Pedro Bial começa dizendo que é a maior questão da humanidade. Depois ele reduz a análise aqui do Olavo de Carvalho a pessoas do século XX, Geuíris e Olavo de Carvalho. Diz que o Olavo de Carvalho é um dos maiores pensadores. Mas é aí que eu fico triste. A entrevista, ela cria um direcionamento sobre quem é o Olavo de Carvalho e a personalidade dele. Aí demonstra que ele é um cara, como fala, a narrativa egoísta. Em vez do Olavo de Carvalho utilizar toda a inteligência dele lá, 3, 4 vezes ele responde assim: então, existe a hegemonia da esquerda, que isso é uma verdade, existe uma hegemonia do politicamente correto, que isso é uma verdade, né? Até mesmo a idiota da policial lá que quis me ferrar foi a hegemonia do politicamente correto. Mas eu sou feito de aço, ferro, fogo, suor, judaísmo. Não me considero brasileiro. Eu gosto muito do Brasil. Eu gosto muito dos brasileiros. Todo brasileiro que é trabalhador e honesto é meu irmão, né? Eu considero como irmão. Mas qualquer pessoa que for desonesta e for injusta, eu não tenho consideração nenhuma pela pessoa, a não ser de ser correto com ela, né? Mas empatia eu só sinto com os brasileiros honestos. Mas a minha cultura é judaica, a minha cultura é do Oriente lá, né? Essa madrugada, eu nem queria falar isso daqui. Na madrugada eu tive um sonho assim, que eu tava trucidando todo mundo, esfaqueando, esquartejando, dando tiro e não sei o que. Aí eu deixei uma isca pros caras e fui embora. Aí eu acordei do pesadelo porque eu não voltei pra matar mais gente. Meu Deus, como eu sou psicopata, né? E acordei com desejos, como fala, sanguinolentos hoje. Acordei com vontade de fazer maldade. Falei assim, vou treinar daqui a pouco para descarregar toda essa coisa negativa dentro de mim. Mas voltando à questão aqui, ao ver o Olavo de Carvalho, ele diz: não existe ninguém para me representar. Eu pensei que não haveria grandes pensadores igual eu, etc. E tal. E aí o Bial começou: então, Olavo de Carvalho, você xinga. Metade da entrevista é o xingamento do Olavo de Carvalho. Aí mostra o xingamento do Olavo de Carvalho e ele fala assim: então, vocês precisam acordar, os políticos eles não querem saber sobre princípios. A única coisa que eles se interessam é o poder pelo poder. E isso pra mim não é um xingamento, é um fundamento. Ele faz aquilo ali de uma forma positiva, mas aí vem a questão do politicamente correta. Ali ele falou uma verdade, o politicamente correto vai ficar assim: ai meu Deus, esse homem. Aí o Bial fala assim: ad hominem, né? Ele nem se fala direito ad hominem, né? Que é um termo, eu acho que é grego, né? E aí E cara, em vez do negócio desenrolar, não desenrolou, meu. Mas a grande questão existe uma elite, essa elite maledeta, ela impõe regras, impõe uma sociedade, as pessoas elas estão presas dentro de um casulo, as pessoas elas falam tanto de liberdade, de expressão, etc e tal, mas no final das contas elas são piores do que os adolescentes que sofrem bullying na escola. Mas o bullying delas é o seguinte: pressão social, jornadas de trabalho, indivíduos dentro do serviço que são opressores, agressivos, instáveis mentalmente, emocionalmente, porque tem toda uma desestruturação. Não estou falando de pessoas ruins, igual o cara ontem lá que veio me perseguindo, me xingando, me fechou, desci e fui atrás do cara, né? E o cara fugiu, né? Não sei porque o cara fugiu, mas o cara fugiu com medo, né? Mas o cara é totalmente louco, fora da consciência, da realidade dele, né? E esse daí não é um indivíduo que eu estou colocando no grupo de trabalho de pessoas que têm informação tal. Aí o indivíduo, dentro do seu serviço, ele vai apresentar todos os distúrbios e problemas de um adolescente que sofre bullying. Eu não consigo utilizar a expressão correta, mas ele age exatamente igual ao adolescente que é um adolescente que tem uma estigma negativa muito grande, que tem um subconsciente totalmente abalado, destruído, uma pessoa infeliz, uma pessoa insatisfeita,
que pode virar um morador de rua, que pode virar um drogado, que pode isso, aquilo, porque a motivação desse indivíduo viver não existe. Só existe o medo e a cobrança social, a super cobrança social nessa sociedade moderna, né? E aí o politicamente correto ele está fazendo isso. Ele está privando a pessoa de viver, né? E condenando tudo. E a grande questão é todas as coisas devem ser conversadas. Ninguém deve sair do respeito um do outro. Um deve entender o outro. Um deve entender os objetivos um do outro. Mas a nossa sociedade é extremamente primitiva. Aí eu falo o que o Olavo de Carvalho diz. Olha, o Olavo de Carvalho diz que ele está preparando as pessoas para uma sociedade conservadora. Eu não quero preparar ninguém para nada. Mas eu acredito que eu tentando ressuscitar os princípios do meu povo, o princípio hebreu, talvez eu morra e não consigo ressuscitar os princípios hebreus, que é simplesmente trazer a perfeição na terra, trazer o entendimento daquilo que vai acontecer, fazer com que os indivíduos tenham uma consciência sobre si, sobre tudo e todas as consequências de tudo, criar uma condição do indivíduo ter forças para ser ser o causador daquilo que há de acontecer, criar essa expressão comportamental e individual, né? Baseado no princípio da vida, né? Então vamos ver aqui o final aqui do debate do Olavo e aí eu já volto aqui. O Bial fez uma pergunta que é interessante aqui. Por que o Bolsonaro escolheu militares e esses militares estão contra ele? Em primeiro lugar, o Bolsonaro não é um ditador, né? Em segundo lugar, o Olavo de Carvalho elegeu o Bolsonaro. Tem o cachorro louco dele chamado Nando Moura, né? E o Nando Moura que é responsável de tudo que está acontecendo no nosso país aqui, né? Mas você vê que o cara está se arrebentando em depressão. E aí, a partir do momento que o Bolsonaro é liberal, a partir do momento que o Bolsonaro ele tem simpatias com os conservadores, e a partir do momento que o Bolsonaro é um indivíduo que quer a liberdade individual e tal, ele escolhe pessoas ali que se apresentam alinhadas com um princípio semelhante dele. Porém, o Bolsonaro não é igual eu assim, que olha assim, consegue esquadrinhar a alma do indivíduo. Você vai fazer isso, você vai pensar aquilo e tal. E eu tenho uma personalidade mais um ditador, né? Então essas pessoas são liberais, elas fazem o que querem, falam o que pensam, etc. Elas foram estabelecidas no poder e antes de você entrar no poder você não mostra suas garras. Depois que você entra, você mostra suas garras. E aí, por exemplo, o Bolsonaro me chama para ser um ministro dele. E eu tenho personalidade de ditador. Eu não vou mostrar que eu sou um ditador, mas eu vou dar uns coices ali e falar assim, pô, eu vou dar o coice aqui e o Bolsonaro não pode fazer nada. Se eu for mandado embora, a imagem do Bolsonaro vai ficar queimada. Eu só posso ser mandado embora se eu não fiz a minha competência. O Bolsonaro garantiu o poder pra mim. Mas eu fico chateado. Se o Olavo de Carvalho ele tem uma língua afiada, porque o Bial toda hora ele colocou ele na boca de sinuca e ele saiu. Botou na boca de sinuca e saiu. Mas na hora de perguntar assim, então, por que os caras estão se opondo ao Bolsonaro? Ele não. Pô, Olavo. Da liberação do aborto, tem que afagar as ondas. Ele falou que não sabia porque ele ficou assustado, mas depois ele respondeu o que eu disse aqui. Então, não. Me desculpa, Olavo, me desculpa. Você não é, como falam, um analfabeto funcional da esquerda, não. Etc. Agora, por fora, continua bancando o Gostosão. Em 97, nessa entrevista, eu dizia, no momento, e nisso... Que coisa interessante. O Olavo de Carvalho está falando sobre que os militares trouxeram os comunistas para cá e eles se fixaram no baluarte da sociedade, que é a mídia. Minha mãe estava falando assim, pô, que coisa, né? O cara não tem nada, mas o cara consegue entrar no meio da mídia, se torna rico, se torna milionário, etc. E aí ele impõe as ideias dele, ele rasteja, ele manipula isso, aquilo, né? Isso é uma coisa interessante, porque a mídia ela é um dos deuses da nossa sociedade que está no lugar do verdadeiro Deus, porque antigamente as pessoas adoravam o seu Deus ou o meu verdadeiro Deus. Hoje os deuses da sociedade é a música, é a televisão, é um artista, é um personagem, é uma novela, é o futebol. Esses são deuses. E o Jeová meu Deus diz que existem três deuses que os seres humanos criaram no sexto dia: a religião,
a política e o comércio. Mas eu pergunto, aonde que está a religião? Olha a religião aqui, eu tenho em volta de toda a religião, Xbox, televisão aberta, TV fechada, internet, computador. Esses são os deuses da sociedade, né? E o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, todos eles são deuses. Não, mas ela ficou preocupada porque você brincou com uma torcida organizada e você morreu no dia seguinte, porque eles são deuses e eles adoram os deuses deles. A torcida organizada, ela tem mais ódio do que a própria crime organizado aqui de São Paulo ou do Brasil, né? E voltando à questão aqui, esse foco automático é uma merda. Voltando à questão aqui, sobre a situação aqui, o que eu queria contrastar aqui. O Brasil, ele tem toda uma mídia voltada ao esquerdismo e os militares não sabem agir. Nos Estados Unidos é completamente ao contrário. O surgimento desses videogames e desses jogos violentos é porque o exército viu que a sociedade norte-americana estava muito indo para a esquerda, muito divergente, muito questionadora, muito revoltada, muito depressiva. O primeiro sad boy da nossa sociedade é o Kurt, né, Cobain, do Nirvana. Então eles resolveram colocar uma mídia militarizada para convocar os adolescentes para eles usarem droga e quererem pegar arma e matar os subseres humanos, né, que somos nós, brasileiros, e o pessoal do Oriente, né? E aquele ali, tanto a cultura dos filmes e tanto a cultura dos jogos, é uma cultura para incentivar o norte-americano a pegar uma arma, e qualquer um que não seja um negro norte-americano ou um branco norte-americano, você pegar o fuzil e sair matando. A gente vai evoluir ainda, Tiago. Nós vamos tudo virar macaco ainda. Macaco, eu pensei que nós ia virar norte-americano. Não, macaco. Tá revoltada já. E aí, como eu posso dizer para vocês aqui? Os militares nos Estados Unidos, eles dominam a cultura norte-americana. Lá existe uma lavagem cerebral da direita nos Estados Unidos. Aqui existe uma lavagem cerebral da esquerda no Brasil. Mas existem as explicações, mas eu não quero ofender os militares. Eu acho que vou ficar por aqui porque o vídeo lá do Olavo desandou. A partir do momento 16 eu vi o Olavo de verdade, né? Achei extremamente interessante e vão ver lá as explicações dele. Falou aí pra vocês. E gostaram, um abraço aí pra você, cara, se você assistir esse vídeo aí. Que é um dos caras que mais tá dentro da política aqui dentro da internet e fora da internet. Dentro da internet, porque ele vai navegar em todos os portais, fóruns e sites pra saber o que tá acontecendo no país e no mundo. Falou aí pra vocês, pessoal.